Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui pra gravar um vídeo rapidinho, tava aqui fazendo almoço, né? E tava pensando em algumas coisas aqui, resolvi compartilhar, né? Gravar, quem sabe se dá um vídeo, né? Ontem à noite, quando fui colocar a Ana pra dormir, vieram algumas canções na minha memória, né? Canções que eu ouvia, né, muito a minha avó, por parte de pai, a minha avó Celina, né, e ouço até hoje, né, que ela, graças a Deus, tá vivíssima, tá, a glória de Deus, né, privilégio. E aí eu ouvia muito ela cantando, né, essa canção. E aí eu comecei a cantar para as crianças dormirem. A Ana rapidamente pegou no sono. O Luca ainda relutou porque ele queria dormir com o pai dele. Ou a minha avó estava incomodando ele. Pode ser isso também, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. E aí eu comecei a refletir, né, sobre essa canção e uma outra canção que também, né, eu ouvi muito assim. Não minha avó cantando, mas eu vou compartilhar algo com vocês aqui. Para alguns pode ser um pouco polêmico isso, mas eu senti o desejo de compartilhar isso aqui. O que acontece? Hoje eu sou evangélica, sou cristã, né? Mas eu nasci num lar tradicional católico. E aí, o que eu quero falar com vocês? Né? Ontem, enquanto eu tava cantando nessas canções para as crianças, e aí eu comecei a refletir um pouco, sabe? Sobre algumas coisas. Deixa eu apagar essa luz aqui, eu acho que vai ficar escuro. Tá dando um reflexo, né? Mas aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas, sabe? Que a gente banaliza por causa da religiosidade, sabe? Da religião em si. Aí onde que eu quero chegar com isso? Que enquanto eu tava cantando essas músicas, né, da igreja católica para as crianças dormirem, vieram algumas coisas na minha mente. Por quê? Umas lembranças, né? Que uma das canções foi a primeira canção que quando eu senti, sabe, a presença de Deus, foi num retiro da igreja católica, né? Então hoje em dia as pessoas falam, porque o católico isso e aquilo. Eu, de verdade, eu não julgo, até porque a maior parte da minha família hoje é católica. Eu respeito, né? Cada um segue e fica naquilo que se encontra, que se identifica. O que acontece? Ali naquele retiro, eu tava me sentindo muito sozinha, sabe? Tinha algumas pessoas assim lá da igreja, da igreja católica, né? Minhas primas e tal. Nossa, gente, eu tô toda desgrenhada, tá? É assim mesmo, vida real. E aí eu tinha algumas atividades, tinha que ficar sozinha, refletir sobre algumas coisas que falavam nas palestras e tal. E depois a gente se juntava para um momento de louvor. E aí nesse momento do louvor a banda foi e tocou esse hino. Vou botar aqui embaixo o nome do hino. E aí ontem eu fiquei puxando, quando eu cantei primeiro a música que minha avó cantava muito, né, e canta até hoje. Eu comecei nossa, tinha uma canção que eu gostava tanto daquele retiro. Eu lembro nitidamente, sabe, do dia, da cena, como foi. E aí, deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui pra não dar direitos autorais também, do som da televisão. E aí, eu fiquei puxando a memória, e vinha a cena, sabe, daquele dia, como foi, o retiro, como é que eu tava, como é que eu me sentia, assim, eu vivi aquele momento outra vez. E aí, o que aconteceu? Deixa eu olhar a panela. Aí eu peguei e consegui lembrar. Eu consegui lembrar a canção e comecei a cantar. E lembrando, sabe, foi tão emocionante. E às vezes a gente fica, assim, banalizando a religião, sabe, os católicos. Tem muita gente que não respeita, né, até fala um monte de coisa do bairro. Como também eu sei, né, que tem muitos católicos que criticam os evangélicos, né. E é uma pena isso, né, é uma pena. Eu acho uma pena. E só que foi lá, assim, foi o primeiro encontro, porque eu, sabe, senti tanta presença de Deus ali naquele momento, sabe, aquele retiro, nessa canção, sabe, quando o pessoal da banda começou a cantar essa música do Rosa de Saron, acho que é Rosa de Saron, sim. Mais uma vez, não lembro o nome da música, mais uma vez.
Mas assim, a música começa assim. Sei que o teu coração dói, sei que o mundo lhe destrói. Gente, a letra da música ela é linda, sabe? E aí toda vez que eu ouço, que eu canto, eu fico até emocionada, porque eu lembro, assim, foi o meu primeiro contato com o Espírito Santo, eu acredito, assim, sabe? Com o Senhor. Primeira vez que eu senti, assim, era como se Deus estivesse ali comigo. E eu comecei a chorar ali no meio daquele monte de adolescente, né? De jovens. Era um retiro para jovem. Não sei se era do Crisma, mas tinha muitos jovens, muitos adolescentes ali. E eu muito tímida, né? Eu não conseguia entender muita coisa que estava sendo ministrada, assim, né? Durante as palestras. Mas eu sei que o que eu lembro é que nesse momento eu me derramei, sabe? Eu chorei igual criança na presença do Senhor, sentindo assim, que Deus me amava, sabe? Me sentindo que parecia, aquela ali tava falando tudo que eu tava sentindo, de como eu tava. E ali eu entreguei a minha vida para Jesus ali, falei assim, então eu quero viver essa nova vida que essa música tá falando, eu quero viver isso. E aí eu comecei a sentir, sabe, aquela paz, aquele amor inundando meu ser, uma coisa assim muito gostosa, muito maravilhosa. E aí ontem eu tava lembrando tudo isso, né? E refletindo sobre essas coisas. Aí hoje eu fui arrumando as coisas aqui, coloquei uma música, né, do Palavra Antiga, também que eu amava muito de ouvir no início da minha conversão ao Evangelho. Porque, igual eu falei, eu cresci num lar, numa família tradicional católica, né? Então, assim, durante muito tempo eu vivi uma vida assim, eu ia na missa e fazia outras coisas também, sabe? Mas alguma coisa dentro de mim me incomodava. Eu olhava assim, eu acho engraçado, sempre lembro disso, que quando eu ia pra missa, aí o meu desejo, aquilo ardia no meu coração, era de estar no lugar do padre, sabe? Ministrando ali a leitura, a liturgia, sabe? Eu tinha esse desejo de estar ali naquele lugar. Aí tinha os ministros celebrantes, eu não lembro como é que fala, que davam uma parte da liturgia, aí eles iam, que eram pessoas da igreja mesmo que, que iam lá e faziam a leitura ali daquela liturgia. E eu ficava assim, apaixonada por aquilo, sabe? Eu queria fazer aquilo que aquelas pessoas estavam fazendo, entende? De ler a palavra. Só que eu olhava assim, uma coisa muito longe pra mim, né? Na época. Eu não sei se na época era só pessoas que eram casadas, solteiro não podia. Eu não queria casar naquela época. Eu falei, eu casar, Deus me livre, então eu nunca vou ser. Então eu vi algo muito distante. E aí, depois de muitos anos mesmo, eu fui visitar, né, uma igreja evangélica e hoje, né, eu sou cristã evangélica porque questão de onde eu me identifiquei mais, sabe? E depois de algum tempo, alguns anos assim, vivendo no evangelho, eu tive a oportunidade de estar trazendo a palavra, sabe? De estar ministrando a palavra para pessoas na célula, depois em cultos, né? E até em outras igrejas também, levando a palavra de Deus. E a sensação que eu tive, assim, tanto da primeira vez quanto da última vez, como todas as vezes, é a mesma, sabe? De muita gratidão. Sempre lembro da Chayenne lá atrás, sabe? Sentadinha no banco da missa, olhando o padre, olhando aquelas pessoas, lendo a palavra e ansiando fazer aquilo também, sabe? E toda vez que eu tenho essa oportunidade, pra mim é uma alegria, sabe? Eu olho pra Shane lá de trás, aquela menininha, e falo, olha, você tá aqui fazendo aquilo que você desejou, sabe? Pra mim é maravilhoso. Um dia eu posso fazer um vídeo falando sobre a minha conversão, como foi ao evangelho. Não foi algo fácil, né? Não foi fácil a minha conversão e para permanecer até hoje, né? São vários desafios que a gente enfrenta, mas eu digo assim, eu olho para trás, eu não critico os católicos, quem é católico, eu não consigo julgar, eu só consigo respeitar, sabe? Eu não falo, você tem que vir para a igreja evangélica porque é o verdadeiro evangelho, porque quem convence disso é o Espírito Santo. Muito pelo contrário, eu consigo sentir uma gratidão por essa parte da minha história, né, de ter crescido, né, na religião católica, né, porque de uma certa forma construíram, né,
uma base para que eu tivesse um fundamento, né, na palavra de Deus, né? Então eu olho para trás com esses olhos, sabe, de gratidão por ter tido essa base, né? E hoje, né, na caminhada cristã, eu olho assim e falo, nossa, tudo aquilo contribuiu, né? Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Eu vejo esse tempo, né? Ainda que eu era muito jovem, né? Contribuiu para que eu vivesse tudo que eu vivi e vivo hoje no Evangelho. É igual aconteceu comigo, eu estava num retiro da Igreja Católica e o Espírito Santo me tocou. E aí eu comecei a ver algumas coisas e já não me identificava mais, sabe? Algumas coisas eu não me identificava. E fiquei meio perdida até anos depois eu visitar uma igreja, aceitei a Jesus, aí me afastei porque eu fui morar numa outra cidade, depois eu voltei e aí de um tempo encontrei um lugar para que eu me senti bem, que eu me senti à vontade, de que ali era o meu lugar. E aí, tipo, tô caminhando até hoje, sabe? Então é o Espírito Santo que convence. E, e assim, esse vídeo rapidinho, né? Hoje, acredito que isso que eu queria compartilhar, né? Da gente olhar com mais empatia para as pessoas, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas julgando, criticando. Em vez de a gente fazer isso, a gente amar, né? Eu acho que seria muito mais leve o evangelho, a vida, os relacionamentos, né? Porque tem muitas pessoas que não conseguem nem se relacionar porque julgam aquilo que elas vivem, que elas acreditam ser o correto, o certo. E eu, tipo assim, quem sou eu para poder falar? Né? Eu creio na palavra, naquilo que a palavra diz. E a palavra diz que é a verdade que liberta. Né? Eu tenho que falar a palavra, porque é ela que vai libertar. Né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra. E a palavra é quem? É Jesus. Né? Então, isso está na Bíblia. Quando a gente começa a ler, a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo, os nossos olhos são abertos, sabe? E tudo fica mais fácil, fica mais leve, sabe? A gente consegue viver uma vida mais tranquila. E hoje eu tava ouvindo essas músicas, sabe? Passando um filme na minha cabeça. Agora mesmo botei aqui essa canção, né? Do Retiro pra eu poder lembrar. E aí duas canções que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O nome das canções, se você quiser ouvir, né? Uma foi quando eu achei legal, interessante, quis gravar. Uma da primeira vez que eu a primeira vez que eu senti a presença do Espírito Santo me tocar, que foi num retiro da Igreja Católica. E a outra é uma música também que eu gosto muito, que eu ouvi no início da minha caminhada na Igreja Cristã Evangélica, né? Vamos dizer assim, na minha caminhada com Cristo mesmo, né? Então, duas canções que marcaram épocas importantes da minha vida, quero compartilhar com vocês. E assim, eu quero dizer que Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é bom demais. E nessa fase, assim, nesses últimos dias, a semana, né? De semana passada pra cá, foi uma semana muito corrida, aconteceram muitas coisas que eu pensei até que eu não fosse conseguir gravar esse vídeo. Tô aqui, ó. Não tive tempo de parar pra poder gravar, né? Então, botei o celular aqui na bancada, fazendo almoço, me deu esse start para poder gravar um vídeo falando sobre isso. E tô aqui compartilhando com vocês, né? Então vamos julgar menos, amar mais, respeitar, né? Porque Jesus, ele não é uma religião, né? Jesus, ele não é religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então não é a religião A, B, C que vai salvar. Quem salva é Jesus, mediante o nosso reconhecimento de que ele é o Filho de Deus, né? Que está dentro da palavra de Deus. E tô lembrando aqui que são 3 canções, né? Na verdade. Tem uma outra que foi quando eu voltei para Jesus na sala. Ai, já vou prolongar muito esse vídeo, vou deixar para contar o meu testemunho da minha conversão. E aí eu deixo esse terceiro louvor, se vocês quiserem, deixa aqui embaixo nos comentários. Se vocês querem
o testemunho da minha conversão. Deixa aqui embaixo para poder saber a sua opinião, tá bom? E é igual eu tava falando, né? A salvação vem através de Jesus, né? Através de nada mais. Porque ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, por ele, através dele. Então, para que a gente tenha uma vida, né, com Deus, depois que tudo isso aqui acabar, a gente precisa reconhecer Jesus como o único suficiente salvador da nossa vida, né? Então, vamos parar com os julgamentos, né, com as críticas, né? Até eu mesmo, quando eu comecei no evangelho, eu conversei com uma pessoa em relação a essa música que eu gostava muito, se eu podia ouvir, né? Olha, a falta de discernimento, né? Pedir autorização para as pessoas do que eu poderia ou não ouvir. Quando a gente tem o Espírito Santo, o Espírito mesmo testifica dentro da gente o que a gente deve, o que vai ser benefício pra gente ou não, né? A Bíblia também fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente tem o Espírito Santo por dentro e ele nos direciona daquilo que é certo, o que agrada ou não agrada ao nosso Pai. Então, eu fui conversar com uma pessoa sobre isso e a pessoa falou, não, porque as músicas, né? E isso eu entendo, eu tenho entendimento disso, de que existem músicas, canções que são consagradas a outros deuses, outras entidades, a demônios, né? Então, a pessoa veio me falar, não é bom você ouvir, porque é uma música de uma outra religião e foi consagrada, né? A gente não sabe, pode ter sido consagrada. De fato acontece, eu sei disso, mas o Espírito a Bíblia também fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E é algo assim que, independente se foi consagrado ou não, essa música específica que eu tô falando, o Espírito testifica no meu espírito que eu tenho a liberdade para ouvir. Por quê? Porque foi através dessa canção que eu conheci o verdadeiro amor de Jesus, né? Então, por isso que eu falei no começo que é um pouco polêmico, porque nem todos concordam. Mas se o Espírito testifica no meu espírito de que eu tenho a liberdade para ouvir, isso basta. Eu fico com o que o Espírito e com o que a palavra me garante, né? Então eu queria compartilhar isso com você aqui hoje nesse vídeo, para que você traga à sua memória nesse dia de hoje aquilo que te dá esperança, né? Essas duas canções me deram a esperança de que de uma vida eterna em Jesus. Deixa aqui embaixo nos seus comentários o que te dá, o que vem à sua memória que te dá esperança. Deixa aqui embaixo para poder saber, tá bom? E se você tiver sem esperança, Jesus, ele nos dá todos os dias uma nova oportunidade da gente crer que dias melhores e coisas melhores virão, tá bom? Um beijo, é isso o vídeo de hoje. Não esquece de curtir, porque você me ajuda muito curtindo esse vídeo. Se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário e compartilhar com alguém que você queira, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!